Salve galera, suavidade. O que você vai ver agora é um corte das lives que eu tenho feito aqui no YouTube no período da tarde. Eu espero que você curta esse conteúdo e também que apareça aí de tarde pra gente trocar uma ideia em live, beleza? Então, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e fica com o corte. Antes de começar esse corte, dá um recadinho aí, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui do ladinho tem um QR Code para caso você possa e queira apoiar o trabalho aqui. Sabe quando é, né? Trabalho independente de produção de conteúdo na internet, a gente precisa de ajuda de quem assiste. Então, considera se inscrever, dar aquele like e apoiar financeiramente se for possível, beleza? Vamos lá então, galera. Universal versus TikTok. Por que a maior gravadora do mundo quer suas músicas fora da rede social? A rede social respondeu também com uma nota pública que acusava a gravadora de colocar sua própria ambição acima dos interesses dos artistas e compositores. Vamos ver. Por Estadão Conteúdo. A Universal Music, maior gravadora do mundo, surpreendeu na última semana com o anúncio de que irá retirar músicas com seu selo do TikTok. No catálogo da empresa estão grandes nomes da música internacional como Taylor Swift, The Weeknd e também do Brasil como Anitta e Jão. Pode crer. Aqui a gente já vê, né? O lance é, TikTok se vale muito dessas músicas porque vira trend fazer uma dancinha de um determinado trecho da música. Inclusive tem artistas que começaram a pensar suas músicas para o TikTok, né? Recortando pedaços e tal. Como justificativa, a gravadora alegou não ter entrado em acordos com a plataforma acerca da compensação dos artistas, do uso de inteligência artificial na rede social e da segurança online no TikTok. O Estadão entrou em contato com a Universal Music para um novo posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto. Leia mais da carta aberta que informou a decisão da empresa abaixo. A rede social respondeu também com uma nota pública que acusava a gravadora de colocar sua própria ambição acima dos interesses de seus artistas e compositores, e disse que a plataforma é um meio gratuito de promoção e descoberta de seus talentos. A reportagem contatou o TikTok para um posicionamento que respondeu com um comunicado já divulgado. O anúncio parece ter pouco impacto para quem não utiliza a plataforma no dia a dia, mas é fato que o TikTok teve uma enorme expressão na indústria da música nos últimos anos. Pare para pensar, quantas músicas mais curtidas e com refrões rápidos você viu sendo lançadas depois da popularização na rede social? Quantos artistas já viu fazendo dancinhas? E quantas canções antigas você voltou a ouvir após elas terem viralizado na plataforma? Que foi o que a gente conversou na semana passada, né? De uma música... De quem que era? Era do Blink? Que foi lançado... Acho que do Simple Plan. Que foi lançado em 2002, mas que ganhou destaque em 2020 por causa do TikTok, né? Então, realmente, tá rolando isso. A Universal Music se manteve firme após o anúncio da decisão. Na conta de Taylor Swift, a aba que continha as faixas da artista aparecem com um aviso de música indisponível. Um vídeo de 12 milhões de visualizações em que a Anitta ensina a dança de 1000 vezes foi silenciado. Ah, Jesus amado. Ah, cara, é difícil falar de essência artística, sabe? Eu acho que... É complexo isso. É lógico que o mercado ele engole muita coisa, força muito tipo de produção, né? Padroniza. Então, agora de fato, quem trabalha com grande mídia está buscando fazer produtos que gerem dancinhas e coisas do gênero. Agora sim, se isso necessariamente, se as músicas de 2020 estão perdendo a essência, eu acho que não. Eu acho que o mercado ele tá aí para atrapalhar muita coisa, ele força produções genéricas, mas tem muita gente fazendo muita coisa boa ainda assim. As exclusões começaram a ser feitas na última quinta, dia 1º. Primeiro dia que ficou marcado o fim do contrato da gravadora com o TikTok e repercutiram com força na imprensa internacional. New York Times chegou a classificar a ausência das faixas como se Madonna tivesse um clipe excluído da MTV nos anos 80. Pensar em termos de mercado, tem que ver realmente como que é a relação das gravadoras com o TikTok, entendeu? Infelizmente,
pensando legalmente, né? Eu não entendo muito como é que funcionam essas coisas, mas eu acredito, por exemplo, que quando a MTV publicava clipes, existia ali um contrato por trás daquele clipe, né? Quanto que ia gerar de audiência, quanto que parte da propaganda ia pra música, não sei. Eu penso a TV, por ser uma coisa um pouco mais analógica, um pouco mais demorada, as coisas não eram feitas tão loucamente como é hoje. O anúncio representa um embate para artistas que envolve a compensação pelas canções e a divulgação das faixas. A mudança pode ser sentida negativamente até para a rede, que tem a música como ponto principal. O Estadão conversou com especialistas em direito autoral e distribuição musical para esclarecer o impacto e o que deve mudar para cantores, compositores e para a plataforma a partir de agora. TikTok não é Spotify. Para começar a compreender como se dá a compensação dos artistas no TikTok, é preciso entender que, apesar de conter músicas, a rede não funciona da mesma forma que plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Music. Daniel Campelo, advogado de direito autoral com doutorado sobre plataformas de música, explica que, conforme a lei de direitos autorais no Brasil, o pagamento é proporcional à importância da música para o usuário. Segundo ele, a compensação do streaming começou a ser desenhada com o surgimento do iTunes. O Steve Jobs participou pessoalmente na questão da definição do preço no iTunes. As gravadoras acabaram impondo que elas fossem sócias de plataformas como Spotify. O advogado pontua que, apesar de ser um ponto importante para o TikTok, a música tocada na rede não paga a mesma quantia de outras plataformas de streaming. O consumo de música é muito importante para a plataforma, mas certamente a compensação não vai ser no mesmo patamar do Spotify, claro, de acordo com as leis do direito autoral no Brasil e ao redor do mundo. O Spotify, você trabalha ali, teoricamente você vai ouvir a música inteira, várias vezes, você vai focar na música. No TikTok a ideia é fazer uma dancinha, usar a música como um fundo, né? Não que não tenha importância, mas... eu não sei exatamente como que funciona a questão de direito autoral, mas geralmente fica com a gravadora uma boa parte, né? E no caso das plataformas digitais, eu sei que tem uma galera reclamando muito do tanto que as plataformas pagam para os artistas. Porque é assim, ridículo pensando o sucesso da música e tal. Produtor Vitor Cunha, CEO da distribuidora independente Mangrove, aponta que o valor depende da negociação entre cada plataforma e gravadora. Os valores podem ser diferentes até entre similares, como Spotify, Deezer, Apple Music, cada um representa um esquema de remuneração diferente que deve ser levado em conta na hora de disponibilizar um catálogo. Ele explica que o TikTok, ao contrário de plataformas de streaming, atua mais como um canal de descoberta. Se estivéssemos falando de uma plataforma de streaming, como Spotify, o anúncio da exclusão seria, sim, bem mais problemático. O TikTok não é um canal de receita expressivo para o artista e gravadora avalia. Depende, né, cara? Depende, porque a música fica conhecida no TikTok, isso leva as pessoas para o Spotify... E do Spotify pode ir para um show, então assim, também não é tão simples, né? Artistas dependem do TikTok para divulgar suas músicas? Enquanto a Universal Music pautou a decisão na compensação da plataforma, o TikTok respondeu alegando ser um meio gratuito de promoção e descoberta dos seus talentos. A afirmação divide especialistas, enquanto Daniel Campelo enxerga um prejuízo para a divulgação das músicas, Vitor Cunha acredita que o cenário musical esteja mais pulverizado. O advogado da Como Exemplo Anitta, que assinou o contrato com a gravadora recentemente, em 2022, a cantora fez história ao se tornar a primeira artista latina a alcançar o top 1 do Spotify Global. Ela conseguiu o feito com Envolver, faixa que contou com uma ajudinha de um desafio da dança criado no TikTok. É isso. Inclusive, se não me engano, o álbum que tem essa música é Envolver, a Anitta investiu uma grana para fazer o clipe do Girl from Ipanema, que até onde eu entendi foi onde ela postou. Não sou especialista nesse cenário, tá? E o que acabou viralizando foi Envolver por conta da dancinha do TikTok, assim. Então também não dá para negar a importância que essas plataformas têm. Para ele, o estilo da cantora funk deve ser um dos mais impactados com a mudança. Como o lançamento da música do gênero dela vai sobreviver sem o TikTok? Questiona. Cunha, por outro lado, julga que o papel da rede de vídeos pode ser cumprido por outras redes sociais. O produtor avalia que a internet hoje tem realmente o mesmo impacto na divulgação de músicas do que era a MTV dos anos 80, mas afirma que o mercado musical está mais pulverizado.
Por exemplo, pra mim, pro meu algoritmo não chega, cara, não chega funk, não, porque eu não ouço, né? Não tenho, eu não sou aquele cara que fala, funk é ruim ou algo do gênero, não, mas não tá dentro das minhas playlists mesmo, então não chega pra mim. Realmente é mais pulverizado, é mais nichado. A promoção acontece pelo TikTok, mas também no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. A plataforma é um canal importante, mas certamente não tão hegemônico quanto a MTV nos anos 80. Isso é fato. Hoje você tem outras formas de chegar até a música. Nos anos 80, a MTV era praticamente o único canal. O anúncio dividiu artistas até a própria gravadora. O cantor Youngblood, que se apresentou no Brasil, não sei como é que fala, Youngblood, que se apresentou no Brasil em 2023 durante o Lollapalooza, foi duro e avaliou a mudança como idiota. É a mesma M de sempre. Duas companhias enormes decidiram o que acontece com a arte das pessoas. Tudo pode ser tirado ao aperto de um botão. No final das contas, é um grande lembrete para mim e outros artistas de que as coisas que você cria não devem ficar em dívida com grandes empresas de tecnologia, declarou um vídeo no TikTok. No final das contas o artista se ferra, né? Porque ele fica refém dessas empresas. Seja da gravadora, seja do TikTok. Ele acaba ficando aí dependente. Pro artista, cara, a classe trabalhadora, a gente sempre tá ferrado, essa é a real. Enquanto a gente não for detentor de tudo, a gente fica na mão dessas grandes empresas. Já o produtor Metro Boomin apontou o impacto que a rede possui na composição de novos lançamentos. Adoro a criatividade e o apreço que as crianças demonstram pela música no TikTok, mas não gosto da bajulação forçada de artistas e gravadoras que resulta nesses discos sem vida e sem alma. É o que você estava falando aí, de perder a essência e coisas do gênero, né? Eu não sei, eu acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de avaliação, mas eu entendo o peso da indústria, né, nesse sentido. Outras gravadoras tomarão a mesma decisão? Cunha disse que não há como prever o comportamento de outras gravadoras após a decisão da Universal Music. Ele, porém, acredita que a mudança certamente abre uma discussão na indústria e pode acender uma alerta para outras redes sociais. Já Campelo julga que a exclusão ficará restrita ao Universal, mas também avalia que ela abrirá discussões para o mercado musical. O advogado frisa que a música é subavaliada em relação ao seu valor no mundo, porém afirma que o modelo de negócio mudou com o surgimento da internet. O papel do direito autoral é remunerar os criadores, os artistas, dar a eles uma condição de vida. Ponto. Agora, quando há uma fronteira disruptiva que muda completamente o modelo de negócio, eu acho que as partes precisam ser mais compreensivas. Eu não sei se é mais compreensiva, né? Eu acho que tem que trocar ideia, tem que decidir o que fazer nessas condições e colocar os artistas para discussão, né? Porque, o Universal fica conversando com o TikTok e os artistas. E a galera que faz a música acontecer, essa galera não vai opinar nessa disputa aí de relação de direitos autorais, de quanto que vai pagar, de para quem que vai esse dinheiro, né? Porque fica ali uma coisa, beleza, o artista cria e a grande empresa que decide por ele. É complicado, né? Ele cita como exemplo o surgimento do Spotify, as negociações da gravadora com os serviços de streaming, que também é zoadíssimo. Os artistas não ganham quase nada. Imagina só se o mercado da música tivesse decidido lá atrás que as gravadoras não seriam sócias do Spotify e não existisse Spotify. A gente não teria a indústria da música. Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente não teria a indústria da música, é muito forte, né? A indústria da música é anterior ao Spotify. Agora, claro, seria um outro modelo. Segundo Campelo, o mercado musical é formado 80%, 90% pelo streaming. Hoje sim, que alterou completamente a matriz de preço. Se antes você pagava $20 para ter um disco, hoje você paga $2 para ter acesso a milhões de música. Individualmente sim, né? Mas o tanto de gente pagando esses $2 para acessar as músicas, eu acho que em termos de quantidade vai acabar gerando muito mais dinheiro. Não sei, não manjo desse negócio, mas chutaria que sim. O que diz a Universal Music em carta aberta publicada no último dia 30, a Universal Music escreveu que o principal objetivo da gravadora é ajudar nossos artistas e compositores a atingirem seu maior potencial criativo e comercial por meio de parcerias. Dentre os parceiros da empresa está o TikTok, que, segundo a nota, teve o sucesso construído em grande parte com base na música criada pelos nossos artistas e compositores. Seus executivos seniors afirmam publicamente
com orgulho que a música está no centro da experiência do TikTok. E nossa análise confirma que a maior parte do conteúdo do TikTok contém música mais do que qualquer outra grande plataforma social. Prosseguiu. Para renovar o contrato com a rede social, a gravadora disse ter exigido uma compensação adequada aos artistas, proteção de artistas contra os efeitos nocivos da inteligência artificial e segurança online para usuários do TikTok. A conversa entre as empresas, porém, não chegaram a acordos julgados como satisfatório para a Universal Music. Vai brigar ainda um monte, né? Com relação à questão da remuneração de artistas e compositores, o TikTok propôs pagar aos nossos artistas e compositores uma taxa que é uma fração da taxa que as principais plataformas sociais em situação semelhante pagam. Paga menos do que os streaming, né? Conforme a nota, a rede de vídeos representa apenas 1% da receita total da gravadora. Na sequência, a Universal acusou a plataforma de tentar construir um negócio baseado na música sem pagar um valor justo pela música. É pesado falar que é com base na música, mas eu entendo. Além de não fazer esforço para barrar o crescimento de conteúdo gerado por inteligência artificial. A empresa ainda criticou o posicionamento da rede em relação a discurso de ódio, intolerância e assédio. À medida que as nossas negociações continuavam, o TikTok tentou nos intimidar para que aceitássemos um acordo de valor inferior ao anterior, muito inferior ao valor justo de mercado e que não refletia o seu crescimento exponencial. A gravadora acusou a plataforma de tentar intimidá-la, retirando músicas de artistas em desenvolvimento após as tentativas de acordo. É treta, né? A Universal reconheceu o impacto da decisão para artistas e fãs, mas disse priorizar a responsabilidade de lutar por um acordo que priorize a compensação dos cantores e compositores. Honramos nossas responsabilidades com a maior seriedade. A intimidação e as ameaças nunca nos farão fugir dessa responsabilidade. Eu fico pensando se os artistas estavam cientes dessa decisão que a Universal ia tomar ou se foi um negócio meio de surpresa. Porque afeta diretamente, né, eles. Será que a Universal avisou antes, trocou uma ideia com a galera, com os advogados, com os assessores, alguma coisa nesse sentido? Eu não faço ideia. Mas é estranho, né? Porque eles são os principais atingidos, né? Os artistas, não tem como. O que diz o TikTok? No mesmo dia, o TikTok divulgou também uma nota pública em que avaliava como triste e frustrante que a Universal Music Group tenha colocado sua própria ambição acima dos interesses de seus artistas e compositores. A plataforma ainda acusou a gravadora de criar uma falsa narrativa. O fato é que eles optaram por deixar de ter o poderoso apoio de uma plataforma com mais de 1 bilhão de usuários que serve como meio gratuito de promoção e descoberta de seus talentos. Por fim, a rede alegou que tem firmado acordos que colocam os artistas em primeiro lugar com todas as outras gravadoras e distribuidoras. Claramente, as ações em benefício da própria Universal não são do melhor interesse dos artistas, compositores e fãs. Olha, honestamente, é uma briga de duas empresas enormes, né, de duas empresas que são gigantescas, que comandam o mercado da produção de conteúdo digital. E elas estão medindo poder aqui, para falar bem a real, em cima de artistas que nessa batalha, pelo jeito, não estão tendo muita voz. Acho que no final das contas eles vão discutir melhores termos, porque a Universal deve estar percebendo que o TikTok ganha muita grana em cima dos trends ali, das músicas, né, que são cortadas e tal, e tá querendo tirar um pedaço maior. Eu não entendo muito da indústria da música, mas pensando a indústria cultural como um todo, ali a Universal deve ter percebido que dava para tirar mais dinheiro em cima do TikTok do que ela estava tirando e tomou essa postura.